Quem está chegando para esse papo é a médica especialista em córnea do Hospital de Olhos de Nob, Micheline Borges Cresta. Doutora Micheline, bom dia, bem-vinda. Bom dia, Ariane, a você e a todos os ouvintes. Muito obrigada pela sua participação. A gente tem noticiado nos últimos dias justamente a questão da seca aqui no Distrito Federal, umidade do ar batendo recordes aí, abaixando nos últimos dias e a temperatura, por outro lado, aumentando. Todo mundo sente os problemas respiratórios e a gente fala muito disso, mas existem os problemas que acometem os nossos olhos e é preciso a gente falar da saúde ocular. A gente tem o problema da síndrome do olho seco, muito presente nesse período do ano, doutora, é isso? Exatamente. Então, a gente tem um aumento da procura das consultas oftalmológicas, inclusive registrado na Secretaria de Saúde, na parte de oftalmologia, que esse aumento é em torno de 25%, nesses meses de umidade relativa do ar mais baixos, que são julho, agosto, setembro e ali aquele comecinho de outubro, né? E a gente relaciona esse aumento muito à frequência do olho seco, a síndrome do olho seco, que é aqueles pacientes que ao longo do ano tem um pouquinho de olho seco, mas que não tem uma queixa muito importante. Nesse período do ano, aí vem com quadro inflamatório, com vermelhidão, queixas de embaçamento ocular, e aí aumenta realmente a procura de uma forma impressionante. Doutora, bem-vinda à Nova Brasil FM, bom dia. Eu tenho um colíriozinho aqui que eu deixo aqui na rádio e todo dia eu vou toda hora colocando no olho. Eu às vezes escuto a orientação dos oftalmologistas de uma vez por dia, 2 vezes por dia, 3 vezes por dia. Por mim eu coloco a cada meia hora, viu, doutora? Tem uma recomendação sobre a quantidade de vezes que a gente pode usar esses colírios mais comuns no mercado? Bom dia, Diego. Sim, o que acontece? Esses colírios lubrificantes, eles não são todos iguais. E o olho seco, a doença, ela também não é igual em todo paciente. Então, a gente tem orientações específicas de acordo com o estágio da doença e de acordo com a rotina daquele paciente. Então, a gente tem hoje muitas opções. Se você for à farmácia, você vai conseguir comprar sem receita, mas não é o mais recomendado. Por quê? Porque cada paciente tem uma característica que é sua em relação à sua rotina, porque o olho seco ele é multifatorial. Tem o olho seco que é por baixa produção de lágrima, tem o olho seco por uma má qualidade do filme lacrimal. E aí o lubrificante, ele vem para personalizar esse tratamento, entendeu? Que a gente tem que fazer o colírio melhor para aquela situação. Muito bem. Agora, doutora, eu achei uma informação aqui interessante que diz respeito a essa síndrome. A gente imagina que é justamente o olho seco mesmo, quando a gente percebe que está faltando ali umidade, parece que as lágrimas secaram de fato, fica difícil de piscar, às vezes fica difícil de enxergar, mas o excesso de lágrimas, né, lacrimejar demais, pode ser também um sinal de olho seco, é isso? Exatamente, porque como é uma síndrome, né, é uma doença que também tem um fator inflamatório. Esse olho, quando muito inflamado, existe uma alteração da sensibilidade e o aumento, essa sensibilidade alterada da superfície ocular relacionado ao quadro inflamatório vai gerar um lacrimejamento reflexo, que não é uma lágrima que vai proteger como devido. É apenas um desconforto, que o olho fica lacrimejando, fica vermelho, lacrimejando. E isso aí a gente tem que realmente equilibrar essa lágrima para o olho parar de lacrimejar. E isso, às vezes, o paciente chega no consultório, é muito engraçado, que ele fala, mas eu estou com o olho seco, mas meu olho fica lacrimejando, não pode ser olho seco, mas é olho seco, pela qualidade inadequada, entendeu? E pelo estágio da doença. Doutora, isso tem alguma relação, isso que eu digo olho seco, claro, tem alguma relação com o excesso de uso de telas? Com certeza. Então, o que acontece? A gente tem, como eu falei, é multifatorial. O olho seco está relacionado tanto ao envelhecimento da população, ou seja, é um quadro que vai se agravando com o envelhecimento, também vai se agravando com a mudança de hábitos. Então, o uso de telas fez surgir olho seco em crianças, pelo uso de smartphone.
que antigamente não era uma coisa que era muito perceptível. Então, a gente sabe que o uso de alguns medicamentos, como antidepressivos, anti-inflamatórios, todos esses remédios são anti alguma coisa, muitos eles inibem a produção de lágrima. Então, também são geradores de olho seco. Então, o hábito, o clima, o ambiente com ar-condicionado, o uso de colírios para tratamento de doenças de forma crônica, como glaucoma, podem gerar olho seco. Então, são muitos fatores. E o clima, quando está muito seco, ele vai agravar tudo isso. Entendo. Muito bem. Doutora, deixa eu lhe contar um caso pessoal aqui. Essa semana eu fui dar uma caminhadinha no final da tarde aqui no Parque da Cidade com a esposa e ela falou, olha, não vamos dar essa volta inteira não, porque o meu olho ela tava com o olho seco. Agora você falando era o olho seco. Hoje eu vou chegar em casa e vou explicar o olho seco que eu aprendi com a senhora aqui. E aí a vontade que ela tinha era de tapar os olhos, de tão incômodo que tava ali, né? Quais são os sintomas principais do olho seco? O que faz a pessoa constatar? É somente uma irritação? É quando está ao ar livre, quando esse vento bate? Como é que a pessoa pode identificar esse olho seco, doutora? Olha, a queixa surge mais frequentemente ao final do dia, após essa exposição à agressão do dia de uma forma geral, né? Então, começa com realmente aquela sensação que o olho está mais seco, vermelhidão, algumas pessoas com lacrimejamento associado, coceira. Alguns pacientes têm um embaçamento importante no final do dia relacionado a esse filme lacrimal instável, porque a córnea, que é uma das partes da anatomia do olho mais responsáveis pela nitidez das imagens, ela é polida pelo filme lacrimal, ela fica transparente com a melhor qualidade com um bom filme lacrimal. Se o filme lacrimal não está bom, a visão vai embaçar, vai oscilar. Então, esses fatores, de uma forma geral, são os mais importantes. Isso aí, doutora. Caminhando aqui para o final, uma última pergunta da minha parte. Então, quando saber se você deve procurar um médico ou se dá para remediar essa situação em casa, talvez tentando ali colocar um umidificador de ambiente, evitar o ar-condicionado, enfim, usar uma lágrima artificial de sua confiança, quando entender que talvez seja o momento de ir ao médico de fato para você corrigir esse problema ou até saber se tem uma outra situação associada? Pois é, a gente sabe que muita gente tem olho seco e não tem sintomas. A gente identifica na consulta oftalmológica. E esses sintomas, eles vão aparecer quando a situação piora mais, ou seja, quando começa a ter queixa, é porque tem um quadro inflamatório associado. Então, se tem uma queixa que ela vai se continuando, o correto é ir numa consulta para a gente avaliar aquele nível de olho seco, existem exames específicos para isso, e o tratamento ele vai desde o uso de lubrificantes até o uso de anti-inflamatórios para agregar o tratamento à desinflamação, imunomoduladores. Existe o plug para a gente fechar o canalzinho de drenagem da lágrima para a lágrima se manter mais tempo na superfície ocular. Existem tratamentos para melhorar a qualidade do filme lacrimal, como a luz pulsada. Então, tudo depende do estágio. A gente tem que quantificar esse nível, como está o olho seco do paciente, e se assim, a queixa está se mantendo uma semana e não melhora espontaneamente, o ideal é ir em uma consulta para ser melhor avaliado. Doutora, eu tô quase achando que chorar ajuda a combater o olho seco também, viu? Se for, a gente consegue resolver. A lágrima em si, né? Existem outros fatores que a gente sabe que influencia na síndrome. Muito bem. Doutora, muito obrigado pela conversa aqui na Nova Brasil FM. Até uma próxima oportunidade. Uma ótima quinta-feira. Muito obrigada a vocês também, Ariane e Diego. Até uma próxima oportunidade. Obrigada, doutora.